iniciando hoje os nossos encontros, né, de todas as quintas, na ABRAP, Mato Grosso do Sul. Boa noite a todos nós. Boa noite. Hoje a gente está com uma estreia, a professora aposentada, Fátima, que é nossa colega de tempos, né, com a gente, estudando Joana de Ângeles, junto conosco. Então, a Fátima hoje vai falar do tema do capítulo 13, né, Consciência e Discernimento, né? E a gente vai ouvi-la, então, Fátima. Então, agora é com você, tá bom? Bom, boa noite. Muito bem. Boa noite para vocês, Bem-vinda! meninas. Para quem chegar, quem estiver chegando, para quem já está. Que Jesus nos conduza. Assim, com alegria e gratidão, né? Que eu esteja essa noite, mais essa oportunidade, agradecendo, né? Para a gente estudar juntas esse capítulo 13, Consciência e Discernimento. Assim, não tenho assim, nenhuma pretensão, né, de reduzir aqui o domínio dessa questão da temática ao domínio da educação, porque nem caberia, mas ao mesmo tempo cabe, né? Porque Joana, quando fala para nós sobre as temáticas da série, sempre passa pela educação, né? Então é difícil a gente separar, né? As recomendações pedagógicas, quando ela chama Jesus do melhor, mais completo pedagogo, né? Mas, porém, vamos contextualizar do jeito que eu entendi que dá para fazer a temática de hoje. Então, eu vou fazer assim, eu vou ler, né, o capítulo na íntegra, e se vocês quiserem acrescentar alguma coisa durante a leitura do próprio capítulo, vocês me interrompam, que a gente troca ideia. Senão eu vou seguindo com o que eu consegui colher, linkando com a temática. E escolhi o Dr. Jorge Andréa, que é um psicanalista que agora já está no plano espiritual, com certeza já está dando continuidade ao trabalho muito bonito, que eu tive a oportunidade e a graça de acompanhar algumas vezes aqui, pessoalmente, no Rio, no Instituto de Cultura Espírita, onde ele dava aquelas aulas, né, sobre as pesquisas dele sobre a glândula pineal, né, e ia aprofundando com quem quisesse viajar com ele. Mas então vamos ver. O capítulo 13 nos diz o seguinte, através da Joana. Na antiguidade clássica, os gregos elucidavam que o homem é um animal racional e que, para alcançar o pleno desenvolvimento, deve utilizar-se da razão. A conquista da razão, no entanto, dá-se mediante o esforço desenvolvido pelo uso da mente, por um método ordenador. A mente pode tornar-se o céu ou o inferno de cada criatura, conforme o direcionamento que dê ao seu pensamento. De cara aqui a gente já vê no segundo parágrafo essa coerência, né, da Joana, né? Joga a bola para a gente. Pega a bola aí, bate no peito aí. O cultivo das ideias que se derivam das paixões induz a distúrbios que alienam e brutalizam, dificultando o predomínio do discernimento. Quer dizer, aí aqui, no meu entender, ela vem, né, já batendo a bola, que o discernimento, ele bate já como um momento de reflexão, né? Vem, a gente se conscientiza de que está vindo alguma coisa, um sentimento que vai transformar-se em ação, mas que poderia passar por um discernimentozinho básico, basiquinho. O discernimento resulta do exercício da arte
de pensar, que deve crescer de forma adequada, favorecendo o homem com a percepção do ser e do não ser, do correto e do errado, do justo e do abominável. Aqui, muito claramente e sutilmente, ela fala de moral, né? É moral. Isso aqui, que discernimento, você vai... É aquela peneira lá do Sócrates. O que eu vou fazer, o que eu estou pensando em fazer agora, pode prejudicar alguém? Né? Então, já é um sentimento que vai passar pelo crivo da moral. Vamos seguir. Duas proposições surgem como metodologia correta para o desenvolvimento da razão, para o uso do discernimento. Quais são essas proposições? Pensar sempre e o que se deve pensar. Quer falar alguma coisa, Maria? Eu acho que aqui a gente pode ampliar um pouco aqui nessa coisa do pensar, mas o que deve pensar, né? Por exemplo, na nossa profissão, a gente vê muito pessoas com essas questões de pensar muito, pensar, e a cabeça fica confusa, e ela, né? Então, assim, ela não tem domínio do que pensa, o cérebro funciona tão aceleradamente, ou tão dentro da angústia, ou dentro da, da ansiedade, que fica um pensamento repetitivo, confuso. Então, assim, essa faculdade que, né, como ela diz no começo, que é a conquista da razão, da habilidade de pensar, que é uma coisa do homem, que é um animal evoluído, né, que os outros animais não têm, ela vem falar desses distúrbios, né, que pode acontecer a partir dessa questão da pessoa pensar demais, de pensar coisas inadequadas, né? E esse pensamento vai ser a palco aí de algumas, inclusive, doenças psíquicas, né? Pode vir a partir disso, né? É lotar o HD, né? É muito lotado. Exatamente. Ela quer pensar sempre, que ele tem que pensar para ter o discernimento das coisas, do que, né, do que é real, do que não é, o que é verdade, o que é mentira, o que é bom e o que é mal, o que é belo e o que é feio, né? Eu acho que assim, o homem tem essa capacidade de discernir isso, né? Mas para o isso que é fantasia também, né? Exatamente. Mas para isso tem que eleger o que pensar, né? Aí é o grande problema que às vezes a gente enfrenta. Pensar o quê? Não se deixar contaminar esses pensamentos por... Mas aí vamos vendo aí o que ela vai nos indicando aí, nos considerando. No primeiro caso, educação através do pensar constante, já que a sua função desenvolve os próprios centros pelos quais se manifesta, dilatando a capacidade para fazê-lo sempre, quer dizer, numa atitude contínua, né? Indispensável lutar contra a preguiça mental, geradora de desatenção, da sonolência, da dificuldade de concentrar-se. Eu tinha que fazer várias paradas, mas aí não dá tempo. Deu aquela velha história. Quando ela começa a falar e eu visualizo as dificuldades que nós temos em sala de aula, para nós, lidando com as nossas próprias dificuldades, nós, professores, e diante de tantas dificuldades que a gente observa com os alunos, vira uma sopa boa, né? Um caldo bom em sala de aula, porque você identifica, e eu estou observando isso desde que a pandemia começou, quando a gente conversa, né, e troca essas ideias, esses estudos, que isso está aumentando, né? As crianças estão sendo diagnosticadas com esse TD, não sei o que lá, transtorno. Tudo é transtorno, não sei o que lá, né? Déficit de atenção, e isso aí está aumentando, né? E desesperadamente, e eu vou me pedir licença a vocês, porque
usar um adjetivo aqui, desordenadamente, quer dizer, o profissional não está conseguindo dar conta de diagnosticar, de acompanhar tempo suficiente crianças, e acabam dando esse diagnóstico que está sendo uma chuva de diagnóstico dessa tal da déficit de não sei das contas, né? Bom, vamos lá. Não parar aí não, senão isso aí dá pano para manga. Eleger o tipo de pensamentos a cultivar constitui passo de alta importância para que o discernimento manifeste a consciência na eleição dos códigos de comportamento que se incorporarão à existência. Disse que ninguém vive sem pensar. E aqui eu sublinhei porque, pessoalmente, eu comecei logo, nos primeiros 6 meses de pandemia, eu já comentei isso com vocês algumas vezes aqui, nos nossos estudos, encontros, que eu elegi aquela visualização terapêutica do Divaldo. E tem uma parte que vocês dão até um nome científico para isso, uma terminologia própria, eu não estou me lembrando agora, no momento, mas só me vem a palavra assim, indução, é por indução. E ele diz assim, mas ele questiona, durante esse texto que ele vai falando, feche os olhos, presta atenção na própria respiração. E aí ele continua assim, como o homem pode viver sem pensar? Aí ele bota essa pergunta, né? Aquela vozinha dele serena, tranquila. Aí eu já me observo, as primeiras vezes, né, que eu parava e começava a fazer, aguardando o que ele dizia, quando ele chegava nessa pergunta, aí que eu pensava mesmo, aí que eu dispersava. Como o homem pode viver sem pensar? Aí eu começava, nossa, eu pensava aqui no Rio, filho, neto, mãe, família no Nordeste, minha vida. E aí eu fui domando isso, né? A minha própria consciência, meu pensamento, vamos chamar assim, e agora eu já consigo passar batido. Ele fala isso e eu já fico esperando o outro comando, respirando serenamente. Então, é um treino mesmo, né? Disse que ninguém vive sem pensar. E a afirmação é equivocada. Todos os que transitam nas faixas primárias da evolução pensam pouco, ou quase nada. Eu achei isso aqui uma contradição, um contraditório total, né? Porque se a gente sabe que não pode viver sem pensar, aí ele fala que a gente ainda pensa pouco. Não, Fátima, aqui me chamou muita atenção, tá? Porque eu não sabia que existia grau de pensar mais ou menos de acordo com a primitivismo ou não da pessoa. Isso me chamou muita atenção, tá? A afirmação é equivocada. Olha só o que ela fala. Todos os que transitam nas faixas primárias da evolução pensam pouco ou quase nada. Entendeu? É porque a pessoa não fez as conexões. Exatamente, igual a criança, né? Não há complexidade no raciocínio de ligação de uma coisa com a outra, né? Então, a criança também, quando ela é pequenininha, ela pensa bem menos do que um adulto. E assim, nas faixas primárias da evolução, é a mesma coisa. Eu achei muito interessante isso, porque eu nunca tinha pensado nisso, né? É muito interessante isso aí. Aí ela vem destrinchando, ó. Vítimas dos impulsos da sua natureza animal, deixam-se arrastar pelas tendências e instintos até o momento compulsório em que lhes luz, né, brilha, né, acende a razão, propelindo-os ao exame dos acontecimentos e da conduta. Outros que já alcançaram essa fase por falta de hábito de pensar, deixam-se anestesiar e acomodam-se aos fatos e fenômenos existenciais sem os estímulos inteligentes para galgarem patamares mais elevados. Aqui eu entendi da seguinte maneira:
Outros já alcançaram essa fase, deixam-se anestesiar e acomodam-se. E não sei se eu entendi certo, sabe? Mas eu entendi assim, como a nossa juventude está sendo levada de uma forma muito indutiva. Por exemplo, você pega um exemplo, a Anitta, né? O sertanejo, as sofrências. Como que essas músicas, essas letras dessas músicas, elas pegam rapidamente nos jovens, né? Eles já saem cantando, já saem dançando, já saem com a coreografia idêntica ao do clipe desses artistas. O pessoal chama essas músicas, Fátima, de música chiclete, porque gruda no cérebro. Sim, é isso mesmo. Oi, Renate, é isso mesmo, é? Mas não tem comparação mais clara. Para eles mesmos. Eles mesmos denominaram chiclete, pegou, grudou, né? E aí ela fala disso aqui. Eu acho que ela fala disso mesmo, né? A facilidade com que, se a gente não vigia, a gente não pensa, não discerne, né? Somos fáceis, alvos, né? Alvos bem fáceis, né? Então, vamos lá. Espera só um pouquinho, Fátima. Só um pouquinho. Lembra que um pouquinho nos parágrafos anteriores a Maria falou, né, de pacientes que acho que cada profissional tem no mínimo um nessas condições, que é o transtorno do pensamento, transtorno do pensar. Chega no estado neurótico, que a pessoa não controla, né? E aí fica com aquele pensamento recorrente que traz doença, traz sofrimento para a pessoa. Então, ela adquire um pensar mais complexo, diferente da criança, né? Mas ela vai para um patamar que esse excesso de pensar, ela perde o controle, como se fosse um vício, né? Ela perde o controle e aí aquilo causa sofrimento para ela, né? É o que a Jana fala aqui, é tudo que a gente adquire e desenvolve, no caso aqui, né? Para quem já é adulto, que tem um pensamento mais complexo, a gente também tem que ter cuidado, até na forma de pensar, até no jeito de pensar, porque o conteúdo do pensamento a gente não controla, ele chega, né? Ele chega para a gente. Daqui a pouco você não para de pensar, né? Você vai parar de pensar quando está dormindo, né? Mas, assim, a gente precisa, então, observar o que é que tem de conteúdo ali. E se eu vou escolher ficar dando energia para aquele pensamento ou não. Entendeu? Que é para poder a gente ter esse controle, porque senão... Você está me fazendo lembrar, explicando assim dessa forma, quando eu era criança, tanto a minha mãe, antes de desencarnar, como pegou a minha madrasta também, porque minha madrasta chegou para a minha vida 3 anos depois que a minha mãe desencarnou, meu pai estava se casando de novo. Aquele Moacir Franco, todos nós conhecemos, né? Ele tinha no repertório dele uma música que eu cantava porque era a Anitta da época, né? E a música tinha um refrão, eu não sei se alguém aqui... Eu tenho 66 anos, né? Renatinha não, Maria também tal. Sei, Edna, eu tenho 66 anos, não sei se você lembra, mas a música dizia assim no estribilho. E ele terminava a música assim, que ele levava a voz dele a toda potência. Era assim: não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Não posso parar, se eu paro eu penso, eu choro. Mas ele repetia aquilo e ficava toda a vida cantando a música. E aí eu adorava, que eu queria acompanhar ele cantando, né? E aí eu cantava aquilo ali igual as músicas chiclete. Eu cantava, mas eu não sabia o que eu estava cantando, não parava para pensar o que eu estava cantando, né? Mas aquilo foi atravessando as décadas e depois ele já velhinho, ele estava num programa e pediram a ele para cantar essa música, se ele lembrava. Aí ele falou: peraí, acho que eu lembro sim. Aí que eu tive a nítida ideia de como eu tinha já mudado o meu jeito de pensar, né? Cantando a música. E é exatamente isso que vocês estão dizendo. A gente, quando é criança, canta, repete, sem saber o que está cantando. Vai cantando, né?
E aí é uma música que nos convida a isso, a parar de pensar ou pensa e tenta sentir o que você está pensando e tenta não sofrer, né? Porque chorar já é sofrimento. Bom, mas chega de... Vamos lá, vamos continuar com a Joana aqui. O discernimento propicia ao ser pensante o amadurecimento psicológico e, por extensão, de natureza afetiva. Descobre, então, a própria importância no grupo social, no qual se movimenta, empenhando-se para dar conta dos deveres que lhe cumpre desenvolver. Alargar-se-lhe o horizonte da compreensão humana e o amor abrangente por tudo e todos. Assoma-lhe e predomina nos seus sentimentos, propiciando-lhe a consciência existencial responsável pela conduta saudável, promotora da felicidade. Essa consciência, que discerne, faculta a intuição da transcendência da vida, ampliando as possibilidades de desenvolvimento intelecto. Apareceu aí a palavra de novo, ó. Desenvolvimento intelecto moral, que se direcionam ao infinito da perfeição relativa. Eu sublinhei tudo isso aí, todo esse parágrafo aí, porque eu consigo enxergar aqui na Joana e sentir, né, pensando, como ela se preocupa mesmo com esse exercício de nós pensarmos, identificarmos o sentimento e sentirmos. Lembra que eu falava isso? Eu comecei a descobrir isso quando a gente estava lá no Ismael, né? Eu ia para casa e ficava pensando naquelas aulas, né, da Iris, né, e do Cláudio, né? E eu ficava assim, não, mas é isso mesmo, você identifica o pensamento, né? Tenta sentir o que você pensou, e se você não gostar, troca. Se não for bom, você troca. Então, para mim, isso ficou muito claro, e eu faço esse exercício muitas vezes durante o dia, né? Porque isso vem me tornando uma pessoa mais consciente dos meus próprios pensamentos, né? Também uma mulher, uma velha de 66 anos tem a obrigação de fazer isso, né? Vamos combinar. Mas vamos lá. Desse modo, a conquista do discernimento e da consciência brinda a criatura humana com a plenitude. Não me sinto ainda assim plena, né? Que nem a Joana fala, plena não, né? Plena, né? Bem assim. Mais confortável diante dos meus sentimentos trevosos, né? Porque eu identifico ele, ainda mais agora, quando eu chego por aqui, que fico pertinho dos netinhos, quando eles começam a dar os piti deles assim, eu fico, olha, tem uma baixinha então, que fez 5 anos aí há 2 semanas, nossa senhora, ela tá uma princesa, não pode falar com ela assim, aquela vozinha, papai, ela pega tudo do pai, com aquela vozinha, papai, não, papai, eu saio de perto porque para eu não surtar, sabe? Porque o meu filho, né, ele nunca se conviveu na infância com menina, né? Se ele tivesse tido uma irmã, acho que ele ia ver a mãe dele dar um solavanco na irmã, né? Mas ele não sabe como lidar com aquela, com aquela meiguice, aquela pureza. Ela manipula ele, entendeu? Ela manipula ele. E para eu não entrar em choque com meu filho, eu saio de perto. Eu saio do cômodo, saio da sala, venho para o quarto. E respiro fundo e digo, Joana,
Identifiquei um. Nesse momento, Fátima, nesse momento, me parece, pela sua narrativa, que você está observando, você está consciente do que está acontecendo, né, com você naquele momento. Me parece que é isso, né? E isso é legal, né? É a estratégia que você achou para você, eu saio de perto, mas você está consciente do porquê você está fazendo isso. Eu estou tentando ficar cada vez mais consciente para eu não me meter na história, né? Ficar de longe, né? Isso aí, para mim, é um exercício brabo, mas aí eu tô encarando. Aceitei a tarefa, vamos lá. Aí vamos terminar. Que aí eu vou tentar ver se dá, antes da gente fechar o horário, pegar um pouquinho das coisas que eu te retirei dos 2 livros tem meia do hora Jorge ainda, André. Fátima? Nós temos meia hora. Quanto tempo aí tem? Meia hora. Tá, então vamos lá. Vamos para o último capítulo. Passando pela fieira das reencarnações, olha que legal, né? Olha a esperança. Não, Numa meia só hora não dá é conta, uma tem que ser hora. várias. Eu esqueço que é 1 hora, não é meia hora. Tá, O espírito desenvolve os conteúdos superiores que nele jazem em germe e ao contato com as experiências da razão. Faculta as condições para que se desenvolvam, dignificando o seu possuidor e promovendo a realização planificadora, meta dos renascimentos, objetivo para o qual todos fomos criados. Ai, que alívio que dá, né? Que a gente saber que numa só não vamos dar conta. Tem outras, mas vamos buscar nos esforçar nessa aqui mesmo. Vamos achar que a gente é só vó. Mãe a gente já foi, é só vozinha. Allan Kardec reflexiona sobre o assunto conforme a questão do número 189, que se encontra em O Livro dos Espíritos, a saber. Aí vem aqui, a parte de Kardec, a Joana mesmo cita, né? Dizendo: desde o início da sua formação, goza o espírito da plenitude de suas faculdades? Não. Pois que para o espírito, como para o homem, também há infância. Ufa, que alívio! Em sua origem, a vida do espírito é apenas instintiva. Ele mal tem consciência de si mesmo e de seus atos. A inteligência só pouco a pouco se desenvolve. O desenvolvimento da inteligência e do sentimento dá origem à consciência, ao discernimento. Quer dizer, aqui eu entendi até aquela fala de Jesus, né? Aquela passagem, vinde a mim as criancinhas, né? Ele estava se referindo à nossa, não só as crianças, como a nossa infância espiritual, né? Aí eu coloquei assim, não existe desenvolvimento de inteligência humana que, se não se sentir, não sentir, o homem nem se conscientiza, nem discerne. Isso é uma conclusão minha, tá? Maluca aqui que eu escrevi. É um pensamento meu. Vou repetir, ver se vocês entendem o que eu quis dizer aqui. Não existe desenvolvimento de inteligência humana que não passe pelo sentir. O homem nem se conscientiza se não passar pelo sentir e nem discerne. Eu coloquei aqui, no meu entender, sentimento predominante. Eu tenho que sentir. Se eu pensar e não sentir nada, eu estou naquela de lá do primeiro lá que a gente viu. Vai pensando, eu tenho que buscar sentir o que eu pensei. Eu tenho que dar um nome para esse sentimento. Ou eu tenho que dar um nome para esse pensamento. Se eu conseguir dar um nome, aí eu vou para outra fase, que é o discernimento. Então, eu não devo implicar com o meu irmão. Eu escrevi isso aqui, está muito recente. Eu tinha muitas divergências com ele, não muitas, porque eu não fui criada com ele, né? Mas o que eu sabia através das minhas irmãs, às vezes poucas que eu encontrava com ele,
Às vezes eu queria brigar com ele, falar, poxa, por que você é assim? Poxa, nossa mãe gosta tanto de você. Olha só, ela elegeu você como filhinho preferido dela. Fátima, Aí eu dava essas... junto com essa sua fala, como está gravando e o momento antes não estava sendo gravado, era bom você explicar o que aconteceu com o seu irmão, tá? Para a gravação, tá. para poder dar Pode falar agora? sim. Uhum. Então, eu estou usando com todo o pedido às equipes socorristas, que certamente estão já trabalhando, né, para todos os espíritos que desencarnam tão recentemente. Estou citando o meu irmão, que desencarnou há 2 dias, né? Então, a nossa convivência como um irmão que foi criado e educado afastado de mim, eu estou, à medida do meu possível, através dessa temática do capítulo da Joana, dessa noite, tentando colocar meu irmão, encaixar meu irmão e eu nesse capítulo, né? De pensar, sentir, discernir, para tomar decisões mais conscientes na vida. Mas, assim, aí, por isso que volta e meia eu estou citando ele aqui. Bom, então, terminado o capítulo da Joana, eu vou mostrar para vocês o primeiro livro do professor Jorge Andréa, que eu tenho aqui, que eu peguei para fazer o link. Dá para ver? Dá. Uhum. Psicologia espírita. Então, desse aqui, eu tirei o seguinte pensamento e capítulo dele. Ó. Segundo ele, a definição de consciência, assim, o campo de entendimento, aqui que eu vou precisar da ajuda de vocês, porque ele vai usar umas terminologias da área de vocês. Ó. O campo de entendimento intelectivos a sofrer constantes desvios de apreciações de acordo com o arcabouço psicológico de cada um. A consciência é campo comum de avaliações e perfeitamente compreendido pela maioria, por ser a região por onde convergem todas as atividades rotineiras e habituais do psiquismo. Tendo como base a literatura espiritualista, e já é uma fala aqui minha, o Dr. Jorge Andréa tomou como nome assim denominado de superconsciência, porque é um capítulo que ele deu esse nome. Consegui achar um capítulo que dialogasse com esse capítulo da Joana e que ele deu o nome desse aqui. Se quiser, depois eu coloco a foto das páginas. São só superconsciência e mediunidade. Aí ele pegou lá, vamos definir. Definiremos a consciência humana como o campo de entendimentos intelectivos a sofrer constantes desvios de apreciações de acordo com o arcabouço, essa parte que eu li para vocês. Depois ele diz assim, enquanto esta analisa o fenômeno, aquela sintetiza. Enquanto a percepção consciente procura decifrar e analisar os fatores constitutivos de determinado fenômeno, a percepção superconsciente procura ter uma visão de conjunto, sem a presença dos detalhes. Enquanto o fenômeno consciente é intelectivo por excelência, o quadro perceptivo superconsciente é, por natureza, intuitivo, enquanto a percepção consciente limita-se à periferia e forma do objeto. A percepção superconsciente procura entender a essência do mesmo fenômeno. Quem entendeu isso aí de maneira mais sucinta, pode falar aí, gente. Então, o que vocês acham? Eu entendi, assim, colocando na teoria do Jung, e essa palavra dele, a percepção superconsciente,
a gente poderia imaginar o self, né? O self, o psique como um todo, né? Que tem uma visão geral e é da essência, né? E essa percepção ou sensação que ele usa, não sei qual o nome, percepção ou sensação consciente, vamos dizer, da consciência que ele usa, seria essa da personalidade nossa, que é o ego que controla isso, né, da consciência. Então, seria assim, se a gente pudesse pôr escala de valor, né, ela seria menor, porque essa parte da consciência da personalidade, onde o ego é central, né, é o centro, ele saiu, quando a gente nasceu, saiu da estrutura maior da nossa estrutura psíquica, que é o céu, né? Então, nesse sentido, seria menor, entendeu? O superconsciente, né? Aí eu posso interpretar dessa forma, tá? Eu consegui entender dessa forma. Agora, ele fala também, mais adiante no livro, se eu entendi assim, que esse potencial desse nosso consciente, a gente traz de outras reencarnações pretéritas. Então, a gente vem com esse... A gente já viu, já falou aqui sobre isso, essa temática, né? Algumas vezes, né? Que a gente não tem condições de saber, mas a gente já vem vamos usar a linguagem da psicanálise, da psiquiatria, da psicologia. É meio que a gente já vem com isso já resolvido, né? Você sabe que por aquele sentimento ali você não quer mais passar. Você não quer mais passar por aquilo ali. Você arbitra não querer mais ficar num monossentimento, num sofrimento. Aí você sai dali, experimenta um outro, gosta e não volta mais. A gente pode dar vários exemplos aqui. Mas vamos ver se, continuando lendo o que eu extraí daqui, desse livro dele, depois a gente passa para o outro, para a visão espírita nas distonias mentais, que é esse aqui, ó. Para poder dar tempo da gente ver um pouquinho de cada coisa dos pensamentos do Dr. Jorge Andréa. Vamos passar para o outro livrinho, que é esse aqui, ó. Peraí. Ih, meu Deus, peraí, gente. Esse aqui, ó. Esse é pequenininho, estão vendo? Visão espírita nas distonias mentais, tá? Visão espírita nas distonias mentais. E aqui ele usava mesmo já pegar o conhecimento dele da doutrina e linkar, né, com os estudos acadêmicos dele, né? No primeiro terço do século XIX até os nossos dias, a ciência desbravou com autênticos valores a maioria das funções animais. E as pesquisas serviam de alicerces para que a organização humana fosse entendida em quase sua totalidade. O sistema nervoso foi defasado, percebidas muitas de suas estruturas como centro diretor e orientador da organização animal. Entretanto, as dificuldades atuais são imensas na compreensão dos processos psicológicos humanos que se espraem em sendas bastante obscuras. A tendência de um entendimento holístico, aí eu achei ótimo isso daqui, quando ele já, através dos estudos dele, ele já vai ampliando, né? Renatinha vai gostar dessa parte aqui, ó. A tendência de um entendimento holístico está se tornando realidade em face das novas conquistas biopsicológicas. Quer dizer, aquela coisa do ampliar para multidisciplinaridade, né? É pegar esses outros conhecimentos científicos, agregarem aos do psicanalista, do psicólogo, enfim. Abordar o psiquismo humano sem conotação holística
é como que limitar o estudo de tão interessante e importante temática. Necessitamos compreender que o psiquismo não está restrito às telas neuroniais. Olha que legal, né? Quer dizer, não é só o que se pega, né? Ele já foi lá palpando outras, né? As células nervosas, em geral, são reflexo de proposições mais profundas de outros campos psicológicos já percebidos pelas civilizações pré-cristãs e que, do século XIX, da nossa era para cá, tivemos novos impulsos, enriquecendo os capítulos da psicologia. Ciência da alma, com as ideias freudianas, mas bem situadas com as ajustadas criações e avaliações junguianas. Uhul! Chegou no Jung, né? Anotem-se a tudo. Acho que a minha paixão por Joana, as teorias do trabalho, eu devo muito ao professor Jorge Andréa, porque eu já peguei ele encarnado ainda falando sobre Jung, né? Aí ele falava assim, tem o tal de Jung aí também, que está começando a incomodar. Bom, anote-se a tudo isso as informações espirituais criteriosas que a doutrina espírita tem mostrado, como também as observações dos estudos do espiritualismo. Ele era bem categórico quando ele fazia essa diferenciação. Não está contido só na doutrina espírita, né? Ele tinha uma visão ampliada sobre isso, né? Contribuições da teoria junguiana em interlocução com a espiritualidade, sem a pretensão, como ela mesma disse, de nos dar respostas e interpretações exatas, ao menos nos dá uma luz. Eu comecei citando aqui, sabe quem? Depois eu assisti, nesse dia eu não pude estar presencialmente, online com vocês. Aquela professora, anotei o nome dela aqui, aquela nordestina, não é? Como era o nome dela, meu Deus? Liliane. Ela pegou o trabalho dela do Jung, né? E deixou para a gente, né? Mastigadinho. Sem a pretensão, em 1903, Jung estudou os fenômenos ocultos. Jung percorreu com ele, disse, por caminhos solitários, em obra completa, volume 1. Bem, aí vamos voltar para o Jorge Andréa. Distonias mentais. É com Jung que a psicologia passa a ter um sentido apropriado, mais bem elucidando os problemas do psiquismo profundo que afligem o homem inquieto. Em nosso entender, a psicologia de Jung forneceu-nos as bases da ciência espiritualista dos nossos dias. Foi Jung quem melhores dados escolheu da energética do inconsciente. Isso está na página 44 daquele livrinho que eu mostrei para vocês. Achei muito legal, gente. Essas energias puras representam um verdadeiro departamento de controle sobre as demais atividades psíquicas. Se juntarmos todos esses campos, numa tentativa de mostrá-los topograficamente, podemos nomeá-los do centro do espírito até a organização física do ser do seguinte modo. E aí ela foi dando esses 7 centros, né? Aí está aqui, inconsciente puro, inconsciente arcaico ou passado, inconsciente atual e presente, corpo mental, perispírito, duplo etéreo, corpo físico. Ela fez essa explanação que me clareou bastante quando eu comecei a preparar essa minha compreensão sobre o dia de hoje. Aí eu botei assim, e a doutora Liliana Martins desenvolve em seu trabalho, com maestria, conceitos de processos de individuação, os confrontos com as nossas sombras. Neste contexto é que Jung desenvolve a psicologia analítica, e ele dizia, não é apenas só isso, muitas outras questões estão aí existentes, como a energia psíquica, libido, né, energia, e por aí vai. Mas aí eu coloco assim uma pergunta para terminar. E onde está o discernimento? O que faço? Botei assim. O que faço
vivendo e vivenciando. A psique objetiva é que pode nos levar a uma resposta. A psique factual é aquilo que faço com o que eu estou vivendo. E o meu discernimento, aliado aos meus valores morais e éticos, é que farão eu agir. A psique, para Jung, é o mesmo que alma. Aí, gente, só me permitem terminar aqui a citação do livrinho que eu coloquei para a Edna anteriormente. É o último livro que o professor Jorge Andréa, professor e doutor, ele romanceou a vida dele dentro da doutrina espírita, com um caso pessoal de um filho temporão, depois que a esposa fez a astectomia para não ter mais filhos, e, se eu não estou equivocada, 20 anos depois, ela ficou grávida de novo. Isso para ele foi um susto, mas explicado na mesa mediúnica na qual ele trabalhava, e que o espírito que estava reencarnando como filho dele era um espírito muito, muito importante, muito frequente nessas reuniões, e foi dizendo que ele estava reencarnando como filho de um dos médios. É muito bonita a história. O título do livro é esse aqui, ó, Os Insondáveis Caminhos da Vida, o último livro do professor e doutor Jorge Andréa. E aqui, na contracapa, eu vou ler para vocês que ele cita nada mais, nada menos que a nossa Joana. E ele diz o seguinte: quando te conscientizares de que és espírito em aprendizado inestimável na Terra, e não te subestimares, passarás a recolher de cada experiência os resultados benéficos que te podem ser propiciados. Consulta o amor sempre e a todo instante. E o amor te ensinará a amar a tudo e todos, amando-te também e fazendo-te a harmonia em ti mesmo, na sintonia, na vida indestrutível que reflete o amor incessante do nosso Pai Celestial. Olha, consegui ler sem chorar. Quase que me derreto. Muito obrigada, meninas. Muito obrigada, Joana. Muito obrigada, doutor Jorge Andréa. Toda a espiritualidade que nos auxilia todas as quintas a dar um passinho à frente no nosso autoconhecimento. Muito obrigada, meninas. Fátima, eu achei muito legal você, porque eu tinha lido esse capítulo aqui, né? Mas eu achei bastante interessante o destaque que você fez de pensar e sentir o pensamento, né? E aí você, na sua fala, você diz, vamos identificar e dar nome, né? Mas eu achei bastante interessante essa questão de pensar e sentir. Isso vai ficar para mim nesse encontro de hoje, sabe? Sentir o que está pensando, né? Para isso eu preciso observar, saber o que eu estou pensando, né? E sentir isso aí. Eu achei muito interessante, muito bom, sabe? Essa parte. Vou começar a observar melhor, né? Em mim, essa fala sua, sabe? Achei bastante importante para mim, né? Para mim está sendo importante porque me obriga, em primeiro lugar, a parar, sabe? A parar. Não é o que? O stop. Estátua, para. Pensa, identifica, sente aí. Qual que é o sentimento que está predominando? É o de impulso? Agir por impulso? Ou não? Já é um caminho andado para mim. Se passar por aí, já... E aí eu estou convivendo bem com essa prática. Tentando, né? A Edna acho que pode falar melhor do que eu, porque ela que é uma praticante maior dessa questão da meditação, né?
porque, né, apesar que a Joana não fala, né, mas a meditação também é uma forma de você fazer essa parada, né, de observação, de pensamento, né? Quando vem esse turbilhão de pensamentos que a gente não consegue, a gente fala que o pensamento fica parecendo um cavalo louco que a gente não controla, né? E aí a prática da meditação, acho que traz, né, Edna, Maria, você a melhor, Joana né? vai citar, sim, né, o benefício da meditação, talvez não nesse livro, Em mas outros ela tem capítulos, alguns outros livros que ela cita, né? é, Realmente, eu tive uma paciente, eu vou até falar porque é interessante, eu tive uma paciente hoje que ela me pediu, há tempos atrás, alguma coisa de meditação e eu peguei no YouTube uma guiada bem para básico, né? Mandei uma de 15 minutos, outra de 25, ela falou, estou fazendo a de 15. E aí ela disse que ela estava sentindo é tipo um curto-circuito no cérebro, né, dela, e aí ela lembrou de fazer a meditação, sabe? E aí ela fez a meditação de 15 minutos, mas ela falou que foi como se tirasse com a mão, assim, sabe? Foi assim impressionante. Aí eu lembrei para ela que a técnica da meditação, ela agora tem evidência científica, né? Ela não é só empírica, né? Não é só quem pratica que sabe o efeito bom que dá. Hoje existe evidência científica, né? Então, isso que eu falei para ela, mas ela foi um exemplo hoje, citado hoje numa sessão, sabe? Então, realmente é importante. Aí, o que a Fátima estava falando, né? A questão para a gente poder saber o que está pensando, a gente tem que se auto-observar, né? O que é? Eu preciso me auto-observar, né? E aí, aquele negócio, qual que é o tripé da meditação, né? Auto-observação, relaxadamente, sem estresse, né? E sem pressa e não julgamento. Significa o quê? Eu tenho que ter autocompaixão comigo, seja lá o pensamento que for, o sentimento que eu estiver sentindo, eu tenho que ter autocompaixão, eu preciso identificá-lo, como você falou, Fátima. E aí acho que foi legal esse link que você fez com o sentir, né? O sentimento, achei muito legal isso aí, né? Para eu poder saber o que eu vou fazer com ele, né? Mas entendendo o meu processo, é onde eu estou, né? Eu poderia estar lá, mas eu estou aqui ainda. E tudo bem, né? Porque a meditação, por que eu gosto muito? Porque ela é leve, ela é suave, ela não é cobradora, a técnica, né? Ela não cobra nada, que é uma premissa que a gente tem, um pressuposto do próprio Pai Criador, né? Que tem paciência com a gente eternamente, a gente pode dizer assim, né? Eternamente, aquele que faz para si ruindade, a gente sabe também pela doutrina, né? Que tem um tempo aí de até milênios que esses espíritos, eles são, tipo assim, obrigados, mas por misericórdia deles, e não por um descontentamento, né, dessa escala hierárquica mais evolutiva, mais evolução, mas por misericórdia por aquele espírito, né? Mas fora isso, fora essa condição, nós temos o tempo nosso, não é cobrado, né? Então, a meditação, ela traz isso, ela traz essa leveza, sabe? De não cobrança. É de entendimento do nosso processo. Quer dizer, isso é o alto amor, o que a Joana traz muito. É o alto amor isso aí, né? Então, à medida que eu coloco a minha energia, consciência, né? Minha energia pela consciência naquele processo meu, vamos dizer, de um pensar repetitivo, se eu tenho vontade de que não seja dessa forma, porque está me causando sofrimento, eu tenho como fazer isso, né? Mais leve, mais suave, né? Sem pressa e sem cobrança, sem culpa, tá? É bem interessante. A meditação é uma ferramenta maravilhosa, porque eu comparo com, por exemplo, na Igreja Católica, quando você vai pedir, né? O fiel vai lá se confessar, né? O que vem de retorno é para a gente rezar 500 mil Ave-Marias, 700 mil Pai Nossos. Isso não resolve, quer dizer, não resolve. Para mim, não ia resolver mesmo, né? Não posso afirmar isso.
mas é uma ferramenta diferente, porque não passa por esses caminhos, né? De pensar, identificar, sentir, modificar. Você vai ficar só rezando. É um mantra repetido Mas, mecanicamente, né? Fátima, ele pode não dar certo para mim, que não dá, nem para você, né? Sim. Mas pode sim, porque tem meditações através de mantras, tá? Sim, é isso que eu lembrei. Para o outro ser, né? Exatamente, Por isso sim. que a gente O que não é bom para mim, mas pode ser bom para outro. exatamente, não deve achar que aquilo que é bom ou não é bom para mim, para o outro pode ser o oposto. Sim. Tá tudo certo, né? Entendeu? Eu ainda não tenho essa... Consolador, quando a gente consegue entender isso, sabe? É consolador isso. É consolador e libertador para a gente. Quando a gente compreende isso, sabe? Isso aí. Isso aí. Muito bom. Mais alguma coisa? Ou vamos parando? Acho que podemos parar. Podemos parar? Então, a gente vai aqui encerrar a gravação, agradecendo muito, viu, Fátima, da sua... Eu que agradeço vocês. De você contribuir com a gente, né, nesses estudos. Cada um tem uma visão, cada um tem uma forma, né, de interpretar e de fazer, e essa diversidade é muito boa, né? E parabéns pela tua estreia. Setembro, quem é a convidada vai ser a Fátima, né, na última quinta, né, com outro tema, claro, e está dentro da nossa escala, né? Mas assim, calma aí que eu não vou colocar tudo para você, não. Calma que vai ser devagar. E eu quero lembrar, né? Eu quero lembrar que na quinta que vem nós teremos um convidado assim bastante importante para nós da BRAP. A BRAP existe há 8 anos, fez 8 anos agora em junho, né? E nós nunca conseguimos um psiquiatra, tá? Um psiquiatra que pudesse interagir conosco, tá? Então, assim, porque Campo Grande, né, nossa capital, não tem assim tantos psiquiatras, né? E espíritas, então, praticamente que eu conheço aqui, acho que são uns 2 ou 3, tá? E assim que eu conheço, né? Então, assim, o doutor Alex estará com a gente e ele pediu, quando eu convidei, ele pediu para que as pessoas interagissem, fizessem perguntas, né? Então, vai ser a clínica psiquiátrica em interlocução com a espiritualidade. Então, vamos ver se a gente consegue, durante a semana, né, elaborar dúvidas que a gente possa ter nessa área, né, tão importante para nós, né, principalmente para nós que, né, cuidamos da questão da saúde mental. E assim, eu estou bem feliz, né, que após 8 anos nós conseguimos aí Muito bom. o Muito primeiro bom. médico nessa especialidade tão importante. Muito bom. Né? Muito legal. Então, Então, um abraço para todos. Eu vou parar a gravação para a gente poder fazer a nossa prece de encerramento. Boa noite.